Boa tarde, meu nome é Aline e a minha meta-aula é sobre ocupação humana e poluição ambiental. Então, essa meta-aula ela foi desenvolvida pensando em maneiras de usar as técnicas de ensinamentos do CTS. Ocupação humana e poluição ambiental. Esse tema foi pensado porque é um tema atual e é um problema da sociedade e é um problema que nós vivemos aqui em Marabá, que não é diferente de outros lugares. Aqui também a gente passa por isso. Então, essa aula ela vai começar com uma pequena introdução, para que não deixe eles muito confusos, mas que eles possam aprender de maneira prática e rápida. Vou utilizar essas duas perguntas como base para iniciar essa introdução, essa aula. O que é ocupação ambiental? Quais impactos ambientais essa ocupação pode acarretar? Então, vai ser dentro dessas duas perguntas que eu vou desenvolver esse tema. E depois dessa breve introdução, eu ainda vou mostrar fotos que vai ilustrar certos casos de poluição devido à ocupação humana. Objetivo dessa aula. O objetivo é formar um caráter crítico nos alunos, capazes de compreender a relação entre a ocupação humana e o impacto ambiental. E assim ampliar as possibilidades e compreensão e participação efetiva no mundo em que vivemos. Então, essa aula, como ela é muito atual e é um tema real na nossa sociedade, ela vai para além da sala de aula. Objetivo geral. O que é ocupação humana? Quais impactos ambientais ocorrem no meio ambiente? Dentro dessas questões, buscar uma maneira simples e que envolva a sala a desenvolver o senso crítico, investigativo e reflexivo, para que esse ensinamento possa ir além da sala de aula em uma tomada de decisão, como foi o que eu falei anteriormente. Então, quando surgir futuramente esse tema novamente, eles já vão estar prontos, preparados para ter o pensamento crítico dele, né? Ele vai ter a própria opinião sobre esse tema. Objetivos específicos. Considera-se importante para o aprendizado do aluno, de maneira visual e na prática, poder realizar experimentos, que é bem melhor para o aluno aprender, né? Ao qual ele considera de maneira breve observar, participar e interagir, a fim de que ele possa fazer levantamentos de hipóteses e que haja sua conscientização. Desenvolvimento do tema. Após a introdução do tema, terá um complemento de um vídeo ainda sobre o tema, para que os alunos possam aprender de maneira visual, fixe ainda mais o conteúdo antes da realização do experimento. Toda adolescente ou pré-adolescente aprende muito mais assistindo, porque atualmente as redes sociais estão muito aí para isso e eles são muito apegados. Então essa é uma maneira de pegar uma coisa que eles gostam e ainda assim aprender. Um estado e centenas de rios. Em cada curso d'água, uma rica diversidade de animais e plantas. Mas o mesmo rio que transporta a vida pode também levar à morte. O motivo? A ocupação urbana desordenada nas margens dos rios. O Ministério Público de Santa Catarina tem um papel importante no ordenamento do território urbano, verificando o cumprimento das normas nas áreas de risco e agindo quando preciso. Um trabalho que ganha força quando o município segue as leis federais.
A legislação ambiental é clara em relação à conservação das áreas de preservação permanente em costas e matas ciliares. Desde 1989, o Código Florestal Brasileiro diz que é preciso respeitar a distância mínima de 30 metros das margens, dependendo do tamanho do curso d'água. Cabe ao poder público coibir novas ocupações e regularizar as que já existem. Na revisão do plano diretor do município, o planejamento urbano deve levar em conta não só exigências legais, mas também estudos técnicos que levem à identificação de áreas de risco e as formas para minimizar e até mesmo eliminá-las. Assim, é possível entender a natureza e buscar a sustentabilidade na ocupação. E nessa última meta, os moradores também devem fazer a sua parte. Outro ponto é o descarte correto do lixo, um dos principais causadores das enchentes nas cidades. Quando se age em conjunto, pensando no bem da cidade, a natureza agradece e os rios transportam só alegria. Quer saber mais? Procure o Ministério Público da sua cidade. Então, esse vídeo ele é bem explicativo e ainda conta com ilustrações, que é bem melhor para a compreensão dos alunos. Recursos didáticos que eu utilizei nessa aula. Um vídeo, experimento sobre a poluição das águas, que foi utilizado 4 garrafas PETs cortadas ao meio, detergente, água e uma espátula. Então, eu pensei em um experimento que fosse fácil deles fazerem e que não precisasse eles saírem para comprar, mas fosse coisa que tivesse em casa, fosse de fácil acessibilidade. Então, esse experimento eu vou fazer durante a aula, né, num certo período depois do vídeo e depois de ter sanado algumas dúvidas que eles venham a ter, então eu vou introduzir esse experimento para eles. Esse experimento, ele basicamente vai ter que cortar 4 garrafas PET ao meio e em seguida encher a metade da primeira garrafa com água e completar com detergente. E mexer para ficar incorporado. Jogue metade do líquido na primeira garrafa, da segunda, complete com água e mexa. Novamente, jogue metade do líquido da segunda garrafa na terceira garrafa, complete com água e mexa novamente. Jogue metade do líquido da terceira garrafa na quarta garrafa, complete com água e mexa novamente. Então, esse processo da água, ele vai deixar mais claro para o aluno e eles vão poder ver em tempo real o que acontece na natureza, em etapas, ou seja, a primeira garrafa será uma etapa, a segunda garrafa será outra etapa, a terceira uma etapa e a quarta a última etapa. E o que esse experimento quer nos dizer para nós? Esse experimento, ele nos mostra que se a gente parasse de poluir, ou se a gente pelo menos minimizar a poluição nessas águas e rios, a natureza ela tem uma capacidade de se autorrenovar. Então, quando a gente joga esgoto, lixo, essas coisas, detergente, produtos que a gente utiliza na limpeza da casa em geral e diversas outras maneiras que a gente faz e não percebe no dia a dia. Então, essa água de esgoto vai parar nos nossos rios, assim poluindo. Então, se esse rio está lá poluído, a água da chuva vem e ela vai minimizar essa poluição. Aí, de acordo que se você parou ali, você não poluiu mais aquele rio, cada vez que a chuva venha, ela vai limpar, até que ela vai minimizar esses efeitos.
Por isso que a gente tem que se policiar para não sair jogando lixos nos rios e jogando produtos químicos que a gente utiliza em casa diretamente no esgoto ou coisas desse tipo. Para que a gente possa, pelo menos, diminuir esse impacto na natureza. Aqui tem um exemplo do que eu estou falando. Basicamente, eu vou fazer o que essa primeira foto está mostrando, está ilustrando. Vai ser esse processo que vai na garrafa, vai formar essas espumas e vocês vão ver, de acordo com as etapas do experimento, que essa espuma ela vai minimizando. A avaliação. Então, a avaliação ela se dará por meio de um debate entre a sala, que será dividida em 2 grupos, e ambos os grupos irão expor seus conhecimentos e pontos de vista em relação ao tema especificado na aula anterior. Um grupo defenderá a ocupação humana e um grupo defenderá os impactos ambientais causados por essa ocupação. Ou seja, basicamente a aula contará com a participação de todos os alunos. E detalhe, cada aluno será avaliado individualmente para que todos participem. E essa aula, ela não vai dar para ser em uma aula só. Essa aula ela vai ser dividida em etapas. A primeira etapa, que vai ser as 2 primeiras aulas, eu vou disponibilizar esse tema para os alunos, vou passar direitinho para eles e vou dar um tempo entre a próxima aula de outra semana ou de outro dia, para que eles se preparem para esse debate. E a apresentação é essa e eu agradeço a todos que assistiram. Obrigada.